Agora nós vamos ver a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Jesus Cristo é a palavra. No Coríntios 2, versículo 25, capítulo 11, diz assim: 3 vezes fui fragado com varas para haver aprendejados, 3 vezes naufraguei, uma noite e um dia passei no abismo. Quer dizer, ele foi preso, né? Na palavra, são contra a palavra de Deus. Então prenderam ele, Paulo, né? E no versículo 26 diz assim: viagens sem contas exposto a perigo nós nos rios perigosos e de salteadores perigos de parte de meus cidadãos, perigo da parte dos pagãos, e perigo na cidade, perigos dos desertos, e perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, que eles não gostavam, né, que falasse nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 27 diz assim: trabalhando divinas respeitos, repetidas vigilização, com fome, sede, fraqueza, jejum, frio e nudez. Até com nudez ele pregava a palavra. E no versículo 28 diz assim: além de outras coisas, a minha preocupação continua a solicitar para todas as igrejas. Todas as igrejas têm que se solicitar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 30 diz assim, no versículo 29 diz assim: quem afrago que eu não seja fraco, quem sofre escândalo que eu não me consuma de dor. E no versículo 30 diz assim: se for preciso que a gente se glorie, ou me gloriei na minha fraqueza. E no versículo 31 diz assim, aqui o versículo 31 fala: Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Pai. E tem o Pai dele, que eles são em 3 em 1. A fortidão de Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito pelo século sobre a não que não minto. No versículo 32 diz assim: em Damasco, o governador do rei Erates mandou guardar a cidade dos Damasceno para me prender. Mas no versículo 35 diz assim: mas dentro de um cesto tiraram-me por uma janela e longo da muralha, assim escapei das suas mãos. Agora vamos pro versículo, era 11, né? Agora é o 12. Pro versículo 12. E no capítulo 12, no versículo 1 fala assim: importante que me gloriei, na verdade, não convém passarei, entretanto, as visão e revelação do Senhor. E no versículo 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado e até o terceiro céu, e se foi
no corpo não sei, se for do corpo também não sei. Deus é que sabe. E no versículo 3 diz assim, e no capítulo 12, versículo 3 fala assim, em sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus é que sabe. E no versículo 4 diz assim, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inversas que não permitido a um homem repetir. E no versículo 5 fala assim, desse homem eu me gloriei, pois de mim mesmo me gloriei e não ser das minhas fraquezas. E no versículo 6 diz assim, pois ainda que me quisesse gloriar, não serei inseto, porque diria a verdade, mas obtenho-me para que ninguém me tenha em conta demais do que vê em mim ou ouve a dizer-me. E no versículo 7 fala assim, mas para que grandezas das revelações não me levasse a orgulho, foi-me dos uns espinho de carne em anjo e Satanás para observar-te e livrar-te do perigo e da vaidade. E no versículo 8 diz assim, pois vezes roguei ao Senhor, porque apartece de mim. No versículo 9 diz assim, mas ele me disse, basta-te minha graça, porque não na fraqueza que se revela totalmente a minha força, portanto prefiro gloriar-me da minha fraqueza, porque habitei em mim a força de Cristo. Ele habitou a força de Cristo nele. E no versículo 10 fala assim, eis que porque sinto alegria e fraqueza em fronte, mais necessidade nas perseguição no profundo, sujeito sofre por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. E no versículo 12 diz assim, tenho-me tornado assim certos, mas isso me obrigaste, for que se vieste fazer o meu elogio, para que em nada foi inferido, e essas eminentes apóstolos